primeira coisa que a gente tem que entender é o que é assoreamento. Assoreamento é um processo onde você introduz num reservatório, num lago, num rio, volumes de sedimentos que são carregados principalmente pela água de chuva. Então, na cidade está chovendo, então as galerias pluviais recolhem toda aquela água do asfalto, das ruas, lava os terrenos e isso vai então, por exemplo, para o Igapó. Então, se não tiver nada que contenha, que segure esse material sólido que vem junto da água, todo esse material vai para dentro do lago. E aí, no acúmulo disso de anos e anos e anos, você começa a acumular dentro do lago volumes dessas terras, de areia, de um monte de material que vai junto com a água, caracterizando então o que a gente chama de assoreamento. Assorear significa você lançar esses sedimentos num corpo hídrico. Isso pode acontecer num rio, então tem rios que ficam assoreados, tem lagoas que ficam assoreadas, e no caso nosso aqui de Londrina, o Lago Igapó. Uma das causas, por exemplo, é que todas as áreas próximas do lago, por exemplo, os bairros, os locais onde estão sendo feitas construções, escavação de terreno, quer dizer, todos esses lugares que estão próximos ao lago, que não tem nenhum tipo de contenção, eles então poderão ser locais de transporte desse material para dentro do lago. Uma das barreiras para segurar um pouco esse material que é jogado dentro do lago seria a mata ciliar. A mata ciliar de qualquer corpo hídrico tem esse papel. Ele é uma barreira porque na medida em que você tem árvores que estão plantadas, etc., etc., o material que esteja sendo trazido encontra na mata ciliar um ponto de barreira, ou seja, uma contenção. Então, na medida em que o Igapó não tem uma mata ciliar que cumpra esse papel, então as enxurradas e mesmo os terrenos que estão desprotegidos, eles passam a ser áreas potenciais para lançar sedimento dentro do lago. O que mais? No próprio projeto de galerias pluviais, toda a cidade tem um bueiro. Qual é a função do bueiro? Captar a água da chuva, aquilo entra numa tubulação e depois isso é lançado dentro do Igapó. Se não houver um sistema de decantação desse material, dessas areias, dessa terra, que vem pela galeria pluvial, do jeito que a água está trazendo a terra, a areia, ela lança dentro do lago. Então, o projeto de galeria pluvial da cidade deveria conter bacias, deveria ter bacias de contenção para que essa água da chuva, antes de entrar no lago, previamente ela decantasse a areia, a terra, galho de árvore, coisas que possam vir junto com a água. Ecomercado Palhano. Eu não sei se ele ia fazer disso um jardim, se ele ia gramar. A verdade é o seguinte, ele ficou com esse terreno exposto, sem proteção, sem nada, a terra, o solo descoberto, não tinha grama, não tinha vegetação, não tinha mureta aqui. E se você observar, o terreno ele está inclinado no sentido do lago. O que aconteceu? Naquele dia 15 de outubro, caiu uma chuva fora do padrão, ou seja, choveu demais. O que acontece? Na hora que essa água começa a circular, a percolar por esse solo, por esse terreno, descoberto, sem proteção, sem contenção, toda essa terra foi lavada, e a prova dela aqui, ó. Olha ela aqui no asfalto.
Então toda essa terra lavada, toda essa terra que escorreu do terreno, para onde vai? Para o Lago Igapó. Então esse é um pequeno exemplo de como é que você pode assorear o lago, não fazendo aquilo que deveria ser obrigação de qualquer pessoa que está fazendo uma obra. Se ele está próximo do Igapó, aqui em cima tem vários edifícios que estão em construção. Aí o cara vai lá e faz um corte no solo. Ele tem que fazer uma contenção, exatamente prevendo a possibilidade de uma grande chuva. Por quê? Porque na hora que a chuva bater naquele terreno sem proteção, do jeito que ela vem, ela escorre e leva embora. Isso que inclusive é a base do que a gente chama de erosão. Erosão é quando você transporta esse material. Então aí vai criar vossorocas, etc. Então todas as terras, todos os terrenos, todos os bairros por onde passa o Ribeirão Cambé, que é o que forma o Igapó, deveria ter um plano especial de proteção.